quarta. Eu queria pedir para projetar, porque eu trouxe os dados, né, e os números. E, secretária, os questionamentos eles vão estar sempre em azul na apresentação. É claro que não me parece possível todos os questionamentos serem prontamente respondidos. Aqueles que não puderem, nós vamos organizar em forma de requerimento e a senhora fique tranquila e à disposição para nos informar via resposta aos nossos requerimentos. Bem, se eu não me engano, essa é a nossa quarta Assembleia Fiscaliza. Nós tivemos 2 em 2019, 1 em 2020 e agora esse... e agora esse em 2021. Nós estamos, então, realizando esse Assembleia Fiscaliza com 30 meses do governo Zema. Então, eu busquei alargar um pouquinho as discussões, e tudo tem fonte, né? Para que a gente tenha acesso às informações. Eu passei por um constrangimento outro dia de ter escutado que as minhas informações não eram reais. Então, eu passei a colocar fonte nas informações. Passei isso numa audiência aqui na Comissão de Educação. Primeira questão, secretária, que nos chama muito a atenção é o subfinanciamento da educação em Minas Gerais. 2019, os dados são, a fonte de dados aí, ó, o Ministério Público de Contas, né, do Estado de Minas Gerais, páginas 127 a 136. Nós tivemos em 2019, esse já é o relatório detalhado, né, um investimento de 19,8%. O Estado deveria ter investido 13 bilhões 173 milhões e investiu 10 bilhões 433 milhões de reais. Ou seja, 2019, nós deixamos de investir na educação aqui no Estado 2 bilhões 740 milhões 405 mil 235 reais. Aí estão as despesas irregulares apontadas pelo Tribunal de Contas, né? Despesas com assistência comunitária, com questões previdenciárias e restos a pagar inscritos no exercício de 2019. 2020, nós ainda não temos o relatório detalhado do Ministério de Contas, mas nós temos os dados que são da Secretaria de Estado da Fazenda. O investimento ficou em 20,3, o Estado deixando de investir em torno de 2,1 bilhão. Então, se nós tomarmos 2,7 para 2,1, em cada ano, a nossa avaliação era de que questões como 13º e pagamento integral dos salários já poderiam ter sido resolvidas, porque tem recursos para tal. Além disso, 2019 e 2020, o governo do Estado deixou de investir 305 milhões da cota salário educação. A pergunta é, qual é o planejamento do Estado para cumprir a Constituição do Estado, que prevê o mínimo constitucional? Olhando esses números, nós também poderíamos ter proposto auxílio aos nossos professores que estão custeando o trabalho remoto do seu salário, comprando equipamentos, pagando contas, pacote de internet, e alunos também, que não tiveram nem acesso à conexão e muito menos a aparelhos que pudessem dar condições desse ensino remoto nesse período da pandemia. A outra questão que chama muito a atenção, a senhora abordou na sua apresentação, coincidentemente eu também, a questão das matrículas na rede estadual, né? A pergunta já está em azul, o que aconteceu? A fonte de dados é o microdados do Censo Escolar da Educação Básica, do INEP, e eu peguei aquilo que mais me chamou a atenção e que 2019, 2020 foram assuntos aqui da comissão, né, para gente que defende o acesso, a permanência, o direito da criança e do adolescente, tanto no curso técnico, que acontece junto com o ensino médio, curso técnico, pós-ensino médio, EJA, anos iniciais, finais e EJA do ensino médio. E a educação integral, em todos eles nós tivemos redução significativa de matrículas. Os dados são do Censo Escolar, microdados e do INEP, né? Nos chama aí a atenção a educação integral, que até o final de 2020, portanto, faltavam 46.679 matrículas para chegar ao patamar de 2018, que foi a negociação que o governo do Estado fez com a Assembleia. E chama muito a atenção a diminuição de educação de jovens e adultos, num Estado e num país que nós ainda temos índices
significativos, né, de analfabetismo e analfabetismo funcional. Então, a pergunta é o que aconteceu para nós termos esse balanço de uma diferença negativa, diminuindo as matrículas, evasão, fechamento de turma, importante a gente ter o diagnóstico desses problemas. Outra questão importante que nos chama a atenção, em relação ao concurso público, né? Nós estamos no 6º mês de 2021 sem uma nomeação do concurso público. Nós temos um concurso público em vigor, que foram ofertadas 16.681 vagas, dessas 7.995 foram não necessariamente nomeadas, né? Mas tomaram posse. Sendo que 53% aconteceram em 2018. A pergunta é, já aprovada aqui na comissão, qual é o planejamento para nomeações do concurso público, conforme determina a Constituição Federal e Estadual, que o ingresso no serviço público é por concurso público. E nós temos cerca de 50% da rede ainda com contrato temporário. Infraestrutura, a senhora também abordou os dados, microdados do censo escolar da educação básica do INEP, né? Então, nós temos aí 900 escolas que não têm refeitório. As crianças comem pelos cantos, pelos corredores da escola. 582 escolas não têm lugar para guardar a merenda. 35 escolas não têm cozinha. 1.700 escolas estaduais não têm quadra de esporte coberta. Ter descoberta quer dizer que é qualquer coisa, né? Pode ser aí um cimento que os meninos fazem educação física. Por isso que a importância do tema quadra de esporte coberta. 256 escolas não possuem sala de professores. Os professores não têm onde ficar, quando não estão na sala, né? 143 escolas estaduais não possuem biblioteca ou sala de leitura. 1.027 escolas não possuem banheiro para trabalhadores em educação. Quer dizer que todos os funcionários usam o mesmo banheiro da criança ou do adolescente, né? 33 escolas não possuem tratamento de esgoto. Então, a pergunta desse Assembleia Fiscaliza minha é, qual é o planejamento para resolver essa situação? Porque a gente não tem a expectativa de que todos os problemas sejam imediatamente resolvidos. Então, qual é o plano, né? Qual é a divisão temporal até o final do governo Zema para que essas questões possam ser resolvidas ou, se não, serão resolvidas? Garantia do piso salarial e dos reajustes é uma lei federal, e também lei estadual e Constituição. A gente tem um déficit acumulado de 35,14%. 2 reajustes do piso são do governo Zema, né? 2019 e 2020, nós tivemos reajustes do piso salarial que o governo Zema não os praticou. E falta a incorporação de um 3º abono, que é previsto em lei estadual. A ausência dessa incorporação está inviabilizando aposentadorias na rede estadual. A pergunta é, considerando essa questão salarial, qual é o planejamento do governo para atender esse direito? O ADVEB, que é o Adicional de Valorização da Educação Básica, tem todos os números aí, né? Quantos profissionais recebem o ADVEB, e a divisão deles, né, o que foi concedido em 2017, 18 e 19, tem hoje 3.447 trabalhadores em educação que têm o direito de receber, mas o Estado ainda não pagou, e até dezembro de 2022, 39.684 trabalhadores terão direito ao segundo ADVEB e 24.000 terão o direito de receber o primeiro ADVEB. Então, a pergunta é, qual é o planejamento do governo para atender esse direito? Também acrescentei uma demanda muito trazida, e nós estamos falando de um setor aposentado. Qual que é o planejamento para o pagamento das férias prêmio, da verba retida? Então, daqui até o final do ano, qual é o plano? Né? Qual é o planejamento? E a questão das remoções, cujo direito foi negado, que é um direito previsto no artigo 72 do Estatuto do Magistério. A pandemia nos chamou a atenção. A Secretaria de Estado publicou um memorando, número 19, de 2021, criando um sistema para monitorar os casos de contaminação por Covid-19 na educação básica. Um sistema 15 meses depois do início da pandemia. Então, a pergunta é, qual
o número de profissionais contaminados pelo Covid desde o início da pandemia, qual o número de profissionais que morreram por Covid, quantas comunicações de acidente de trabalho foram expedidas pela Secretaria de Profissionais Contaminados por Covid. A Secretaria publicou várias normas, a senhora abordou isso, né, que tratam do protocolo sanitário de retorno às atividades presenciais. Boa parte dos protocolos são executados por um cargo que na escola é auxiliar de serviços da educação básica. No entanto, nós identificamos que em 2021 o Estado diminuiu em 3.662 contratos temporários das auxiliares em relação a 2020. E nos espantou um edital de contratação, nos chegou ontem, eu espero que tenha sido um erro de publicação, proibindo a contratação de pessoas acima de 60 anos e com doença pré-existente. Eu quero crer que isso foi um erro que será corrigido. Então, a pergunta é como resolver isso, né? Quer dizer, os protocolos exigem mais pessoal do que numa situação normal de funcionamento da escola. O número de contratos de trabalho extintos por pandemia, extintos por morte na área da educação, cresceu 128%. Nos primeiros 4 meses aqui de 2021. Dos 5 setores, a fonte dessa informação é o Ministério da Economia, tá bem? Dos 5 setores com maior aumento de desligamento, em números absolutos, a educação foi a que teve o maior número de contratos extintos. Então, essa é só uma informação para a gente compreender a dimensão da pandemia na educação. A questão com a relação com a comunidade escolar, isso é uma pauta que a gente acompanha aqui na comissão desde 2019. Não tem política de consulta prévia à comunidade escolar em relação aos projetos Mãos Dadas e Somar, o que afronta, inclusive, o princípio constitucional da gestão democrática. Não há cumprimento das deliberações ou solicitações do Fórum Estadual Permanente da Educação, aqui é um ponto de controle social, né? Aqui na comissão a gente tem acompanhado muitas comunidades e decisões são tomadas contrariando o posicionamento da comunidade escolar e colegiado. Os casos mais emblemáticos foi do Amélia de Castro, em Belo Horizonte, da Escola Estadual Rainha da Paz, em Araguari, são exemplos, né? O Plano Estadual de Educação, que nós iniciaremos aí a avaliação dele, mas fazendo a sua leitura a gente vê o descumprimento de vários dispositivos e as escolas perderam a sua autonomia de trabalho administrativa e pedagógica. Para finalizar, o governo do Estado gerou desemprego na educação, não é? Esses dados são da própria Secretaria. Houve uma diminuição de 39.619 cargos na rede estadual, comparando com o ano de 2021. Então, essas são as questões relacionadas à educação, a partir do trabalho e acompanhamento feito pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia aqui da Casa, e passo para a senhora para suas considerações.